amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Clássico, o podcast onde falamos sobre absolutamente tudo, à luz da boa cultura clássica e da ortodoxia cristã. E hoje a gente vai falar sobre a maior, mas também mais ignorada arte do belo, a literatura. Porque a literatura é essencial para sermos humanos. Vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Antes de entrar no nosso tema, eu queria só ressaltar uma coisa, que é o seguinte. Nesses primeiros episódios, a partir do episódio 2 agora, a gente vai fazer uma série de episódios de maneira a balizar alguns assuntos base para que isso propicie para a gente no futuro algumas séries de episódios, né? Abrir algumas frentes aqui no canal, aqui no Spotify, no YouTube, com base nesses episódios. Para que, assim, a pessoa que não é introduzida a esses assuntos, né? De literatura clássica, de teologia, filosofia e demais assuntos que vamos tratar aqui, para que essas pessoas não se sintam desanimadas, né? ou não instigadas, para que o público mantenha o interesse ao longo do tempo e a gente caminhe junto aqui em direção a assuntos mais profundos. Eu acho que é bem interessante a gente começar lançando algumas bases. Por outro lado, eu também vou aprofundar algumas coisas aqui. Então, para quem já é introduzido no assunto de literatura, já leu literatura clássica, já lê bons livros, já conhece um pouco da boa literatura universal, eu vou tentar agregar também a vocês hoje, né? Eu vou tentar essa façanha aí de agregar a vocês, compartilhar um pouquinho do que eu acho que vale a pena. E, pessoal, falando em produzir uma espécie de alicerce para os nossos programas aqui, cara, não teria começo melhor do que começar com a literatura. Porque a literatura, ela é a arte da palavra, né? Ao longo do episódio aqui isso vai ficar mais claro para nós, porque ela é uma arte mais elevada, ela é uma arte mais humana, ela é a mais intrinsecamente humana de todas. Não teria opção da gente aqui começar a tratar de bases para episódios futuros sem isso. E, cara, pelo incrível que pareça, logo a arte mais elevada, a mais rica, a arte que mais tem densidade humana, de material de experiência humana, inclusive dentro da cultura clássica, ela é a mais degenerada. Tem muita coisa degenerada, tá? Muita arte degenerada, mas a literatura é campeã, cara. Mesmo as pessoas que deveriam estar lendo coisas boas, às vezes tem preconceito com algumas leituras, né? Uma espécie de bloqueio, escrúpulos também, né? E tal. Escrúpulos, às vezes, com boas obras. Você ter escrúpulo com obra ruim tá ótimo, né? Tem que ter mesmo. Agora, escrúpulo com boas obras é complicado, né? A gente, no episódio anterior, viu o Conselho de São Basílio e o Conselho de Santo Agostinho no seu livro Da Doutrina Cristiana, né? Da Doutrina Cristã. A gente tem que consumir as coisas que são ouro e prata do mundo, porque isso são coisas de Deus. São verdades e belezas e bondades de Deus, né? Então, a literatura, ela é uma espécie de híbrido hoje entre coisas de consumo, entretenimento, coisas ruins, coisas deformadas, né? E assim, cara, a indústria editorial, ela está completamente degenerada. Quando ela não está degenerada, que são pessoas, por exemplo, que às vezes gostam de ler, às vezes são pessoas cheias de fetiches, né? Com livros, cheio de booktuber, né? Lendo e divulgando, assim, muita porcaria, muita coisa ruim. Então, o nosso caminho até a boa literatura, ele deveria estar mais claro. As indústrias, elas têm esse problema, né? Isso acontece em todas as artes do belo, né? Quando uma arte ela começa a ser alvo de uma indústria, já começa a degeneração, né? E aqui não é contra a indústria em si, mas sempre a indústria, quando pisa um pouco numa arte do belo, ela vai tender a transformar aquela arte numa espécie de produto e vai transformar em atacado e vai querer vender aquilo. É algo intrinsecamente da indústria. Então isso acaba degenerando a arte. Então é uma coisa cheia de problemas, né? Uma situação... E é o seguinte, cara. Eu vivo no meio cristão. Eu sou cristão. No meio cristão, que é onde deveria ter maior proeminência dessas boas obras, não está tendo. Não tem essa presença grande desse incentivo, né, à boa literatura, a literatura de alto nível. Muito por preconceitos mesmo, preconceito no sentido estrito da palavra, né? De achar que uma coisa é herética, por exemplo, ou achar que uma coisa é imoral, sem nem saber do que se trata. Sabe o que eu já ouvi? Uma vez eu fui conversar com alguém, surgiu algum assunto sobre alguma doutrina, cara. Não sei se foi sobre galardão, e aí a pessoa... Eu comentei alguma coisa de um trecho do Paraíso, de Dante. Canto 1, 2, sei lá.
E aí a pessoa falou assim... Aí eu falei, pô, tu já leu essa parte, cara? Ali é muito interessante. E eu jurava que a pessoa tinha lido já. Aí o cara falou assim... Não, pô, vou ler Dante, cara. Cheio de heresia lá, pô. Eu, em perda de tempo, ficar lendo historinha. Ele meteu essa. Ficar lendo historinha. Divina Comédia. Então, assim, cara, você vê que todo mundo tá eivado de preconceito. As pessoas que não estão com fetiche com livro ou não estão querendo só aparecer... falando que leram XYZ, 30 trilhões de livros no ano. Quando não é isso, são pessoas que têm, às vezes, preconceito, que têm uma limitação. Tem que ter ali uma suspensão de descrença, vamos dizer assim. Então, a gente tem que seguir os conselhos de São Basílio e Santo Agostinho, né? O que eles achariam de uma fala como essa? E assim, pessoal, a gente vai ver aqui, ao longo do episódio, que você partir assim, para assuntos superiores, para filosofia, para teologia sagrada, para ciência política. Ciência política, por exemplo, é uma das últimas disciplinas, né? Dentro da ordem das disciplinas, né? Pensando em educação integral, trivium, quadrivium e depois a formação filosófica, a ciência política é uma das últimas. Como é que você vai chegar na ciência política sem ter uma vivência ampla em literatura? Não tem como, é impossível. Você pode até chegar, tá? A gente vai ver isso no episódio aqui hoje. Só que você vai chegar deformado. Você vai chegar com limitações. E por isso você vai ficar vulnerável, tá bom? E qual que é a base, pessoal, que a gente vai usar aqui para o nosso episódio hoje? Quais são as munições aqui que nós temos para atacar esse assunto? Eu vou usar aqui basicamente a linha de crítica literária do Northrop Frye. Cara, eu não vou falar Northrop Frye. Não vou falar isso toda hora. Eu considero meu inglês muito bom, mas, cara, falar isso aqui é incômodo. Eu não vou falar isso. Vou falar Northrop Frye, beleza? Então, Northrop Frye, que assim, ele é o maior crítico literário do século XX, gênio. Leiam A Imaginação Educada, leiam O Grande Código, do Northrop Frye, maravilhoso. Ele é filósofo também, em alguns momentos você vê que tem muita filosofia ali em Northrop Frye. A gente vai se basear em Northrop Frye, C.S. Lewis, e também, indiretamente, né, a gente vai se basear em Laharpe e Racine, que são ambos franceses, né, críticos literários aí do classicismo francês, de um nível elevadíssimo, e que são simplesmente, assim, cara, marginalizados no Brasil. Ninguém fala de Laharpe, ninguém fala de Racine, ninguém fala de Corneille, ninguém fala de La Fontaine. Os franceses são esquecidos no Brasil, por algum motivo. Mas é justo, né, mencioná-los aqui. Então, como é que vai ser a nossa abordagem aqui no episódio de hoje, pessoal? Primeiro, eu vou falar sobre os porquês da literatura, por que a literatura é importante, pra gente não deixar de ter resposta para coisas do tipo, pra que vou ler historinha? É uma piada isso, né, cara? A gente é um subpaís, né? Impressionante. Mas só no Brasil mesmo. E aí a gente vai falar agora dos porquês da literatura, e depois eu vou oferecer os 4 grandes motivos pelos quais eu acho que nós devemos adquirir bagagem literária de poesia, prosa, poemas épicos, tudo, até reportagem. Reportagem não de jornal, mas gênero literário, perfeito? Como é o caso dos Sertões, de Euclides da Cunha, maior obra da literatura brasileira. Os Sertões é uma reportagem. Então, começando pelos porquês da literatura. Uma vez a gente estava conversando lá na igreja sobre isso, a gente estava falando sobre parte ali da relação da paideia de Deus. Eu já falei para vocês que tem uma classe de educação cristã lá na igreja, e aí a gente estava falando nessa classe, né, sobre a relação da paideia de Deus com a cultura pagã. Então, era mais ou menos nisso aqui. E aí alguém perguntou assim, cara, mas por que todo povo tem produção literária? Por que sempre tem literatura, cara? Por que o ser humano conta história? E aí a resposta é a seguinte, tudo que acontece no mundo material acontece no tempo. Por isso, tudo que a gente vive, tudo que a gente vê, ouve, tudo isso pode ser relatado. Então, naturalmente, o ser humano é um ser narrativo. Por isso que você não consegue encontrar em nenhum lugar do mundo. Você pode ir na África tribal, você pode ir nos mongóis, você pode ir ver os sumérios. Ninguém não vai ter grandes histórias, tá certo? Toda civilização tem histórias. Por quê? Contar história faz parte da natureza humana, o que eu falei aqui, tudo que acontece no tempo. Então, naturalmente, acontece essa passagem da tradição, das memórias, dos acontecimentos, das linhagens, das famílias, das comunidades, através do tempo. E uma coisa interessante, tá, pessoal? Em suma, a literatura é isso aqui que eu disse.
Perceba que eu não falei nada de escrita. Então, é importante a gente saber isso, cara. A literatura, em suma, ela é oral. É acidental que a literatura seja escrita. Acidental no sentido aristotélico, né? Todo ente tem essência e acidente. Não é isso? Substância e acidente. Então, a substância da literatura é a narrativa. É contar histórias. Se é escrita ou oral, é um acidente. É primariamente oral. E assim, cara, por que isso é mais elevado? Tá certo? Você deve estar se perguntando. É porque simplesmente a arte da palavra é a mais humana e a mais imediatamente intelectual de todas as artes. Dentre todas as artes, você pega música, escultura, arquitetura, teatro, dança, pintura, tem mais o quê? Eu falei escultura? Enfim, ela não é a mais abstrata de todas. A mais abstrata é a música, já dizia Aristóteles. Mas é a mais intelectual. Se você parar para pensar, todos os animais eles possuem as potências sensitivas, as potências vegetativas da alma, mas não possuem qual potência? A intelectiva. Os animais não têm alma racional. E se você olhar para os animais, você consegue ver, cara, insinuações das artes do belo. Você consegue ver os animais, ainda que acidentalmente e por instinto, esculpindo coisas. Você consegue ver os animais fazendo algumas pinturas acidentais. Ou seja, você consegue ver esses fenômenos, o fenômeno sonoro da música, até polifônico às vezes, com os grandes peixes marinhos e com os passarinhos, você consegue ver de maneira harmônica na natureza. Isso não é uma arte intencional dos animais, mas você vê esse paralelo. Qual que é a única arte do belo que não tem paralelo entre os animais? É a literatura. A literatura não tem paralelo. Exatamente porque, para que haja literatura, para que alguém produza literatura e alguém conte histórias, transmita ideias, transmita conceitos, é necessário o quê? Intelecto. É necessária a capacidade de você abstrair referentes universais de coisas particulares. Eu consigo ver uma letra G seguida de uma letra A, depois T, depois A, e eu consigo associar a um animal real. Os animais não fazem isso. Animais não sabem ler. Você pode treinar um macaco infinitamente, um chimpanzé com QI, com uma espécie de treino em reconhecimento de padrão. Você pode treinar ele pra caramba, ele nunca vai conseguir ler. Quanto mais falar, quanto mais referenciar uma coisa no intelecto. Porque ele não possui alma racional. Então a literatura, ela é, nesse sentido, né, a mais estritamente humana de todas as artes do belo. E isso faz parte de nós, faz parte da civilização, faz parte de quem nós somos, cara. Vamos sair um pouco aqui da abstração e vamos pro nosso dia a dia. Toda hora tu tá relatando coisa pros outros, cara. Toda hora tu tá ouvindo, você tá transformando aquilo em signo, que a gente vai falar sobre isso aqui. Você tá transmitindo, você tá ouvindo, escrevendo, lendo. Faz parte da essência humana. O ser humano, por ser um ser social, como dizia Aristóteles na sua política, ele também é um ser que interage e se comunica. Então, é muito elevado o que a gente está em mãos aqui agora. Entendeu? E uma coisa que eu vejo, pessoal, é que, ainda nos porquês aqui da literatura, é que, cara, toda vez que uma pessoa... A gente vai explicar isso mais pra frente, tá? Não vai ser agora, mas eu só vou jogar aqui agora, para entrar na tua mente, tá? Toda vez que uma pessoa, ela ousa alçar voos em ciências mais elevadas, como a teologia, a filosofia, a história. Cara, história é muito assim. Sem passar por uma boa bagagem literária, sem ter uma boa cultura literária, geralmente essa pessoa vai tender a cair em erros muito simples. Ela vai tender a simplificar algumas coisas, vai tender a dessensibilizar alguns assuntos. E, cara, é muito importante nós dominarmos primeiro, né, a própria língua. Claro, tu tá contando história primariamente na sua língua materna. Se você já leu autores americanos, já leu autores ingleses, franceses, russos, tranquilo, cara, tem que ler mesmo. Só que se você puder priorizar numa ideal formação literária, ler primeiro os principais da sua língua é melhor, tá? E depois você parte para as outras, até porque o lastro cultural, o salto cultural é difícil de ter paralelos de início. Então, geralmente, é algo que você primeiro tem que construir o seu para depois ir para os outros. Então, assim, vamos lá. Os grandes motivos para a gente ler, para você pegar o seu livro de literatura ou você ir na Amazon e comprar um livrinho para você ler. Um bom livro, é óbvio, né? Primeiro, e eu acho que é o mais importante de todos, a necessidade
de se adquirir experiência humana universal. Tá certo? O C.S. Lewis tem um livro que eu recomendo muito para vocês, que é Um Experimento em Crítica Literária. O C.S. Lewis, nesse livro, diz o seguinte: ao ler bons livros, tornei-me 1000 homens sem deixar de ser eu mesmo. O que ele está dizendo aqui, cara? Quando você lê um livro, você, de certa maneira, você incorpora nessas histórias, né? A sua consciência, ela está agora imersa numa narrativa. Tu pode estar se perguntando assim, cara, o que eu ganho com isso? Numa uma perspectiva utilitarista, né? Você pode estar se perguntando isso. Para pensar. O que nós queremos? No caso aqui, a arte e a literatura. Tá? É uma arte do belo. Qual que é a finalidade disso? Cara, a finalidade é a tua maturidade. Cara, como que tu vive bem por si mesmo? Ninguém faz nada sozinho. Então nós não temos tempo de vida nem envergadura imaginativa para, por nós mesmos, absorvermos todos os tipos de experiência humana, todas as vivências, histórias e tudo possível que uma pessoa pode viver nesse mundo, sozinho. Não tem como. Então é nesse sentido que o C.S. Lewis fala, né? Quando você lê um livro, você consegue incorporar em várias histórias sem deixar de ser você. E qual que é a solução dessa equação? É porque essas histórias, elas passam a compor a tua personalidade. Elas não viram nenhum tipo de lente pela qual você lê a realidade, porque isso seria gnose. Elas não viram uma ideologia. Nada disso. Elas só passam a compor o teu arcabouço intelectual. Passam a enriquecer as tuas memórias. Então a gente não tem tempo para isso. Então assim, como é que a gente vai arranjar esse tempo? Cara, lendo o livro. São experiências humanas condensadas nessas histórias. Tá dando para entender? É uma coisa que é excelente, porque você consegue absorver essas experiências sem ter as consequências, as consequências negativas daquilo. Então você consegue vivê-las e retornar para a tua realidade. Tá bom? A gente depende das histórias e experiências vividas por todos os homens em todos os tempos. É muita presunção você achar que a sua vida é inédita. É muita presunção, cara. Sabe? Ela é inédita em sentido essencial, porque você é você. Você nunca existiu. Você está aqui presente agora ouvindo o podcast. Mas os acontecimentos e dilemas e questões, cara, já se repetiram. E melhor ainda, foram relatados em histórias. Então, a leitura, ela possibilita que você incorpore isso e transponha isso em maior e menor medida, né, claro, para a tua realidade. Tá entendendo? Eu fico imaginando o seguinte, por exemplo, uma pessoa que ela nasceu rica, ela nunca saiu de um local rico, ela estudou lá, ela nunca viajou nem nada, tô dando um exemplo hipotético aqui. E ela não sabe, e ela é cristã, tá bom? Ela sabe que tem que se compadecer dos pobres, que a generosidade é um imperativo, é um mandamento. Você sabe que a importância da caridade. Como é que essa pessoa vai desenvolver um bom senso, o bom aqui é adjetivo mesmo, a respeito da pobreza? Cara, ela vai ter que ler um livro. Isso se estende a todas as situações da nossa vida. Então, por exemplo, como é que eu vou saber como é que é a vida, como é que eu vou me compadecer, por exemplo, de alguém que tem problema psicológico, psiquiátrico? Então, como que eu vou incorporar isso na minha experiência? Vamos dar exemplos concretos? Por exemplo, que eu falei da pobreza aqui, se a pessoa lê Vidas Secas, se a pessoa lê... Cara, o Charles Dickens, ele tem vários livros, né, que tratam sobre a questão de você ser órfão, a questão de você ser pobre, morar na rua, né? Aquele Oliver Twist trata disso, David Copperfield também trata. A pobreza é uma experiência, cara, comum da humanidade. A humanidade, historicamente, cara, em 99,9999% do tempo, ela foi pobre. Então, como é que você vai acessar isso? Você precisa ser pobre, forçar a sua pobreza, caso você não seja pobre no momento, para você saber o que é pobre? Não. Basta você ler sobre isso. Tá certo? Experiências, por exemplo, de loucura também, que eu falei aqui. Você vai ler, por exemplo, o Duplo, do Dostoiévski, que é um personagem que sofre de dupla personalidade. Cara, que loucura, né? Assim, imagina viver na mente dessa pessoa e ali, cara, você consegue ter um senso de como é viver na mente de uma pessoa com dupla personalidade, cara. É uma coisa assim, a literatura, ela chega nesse nível. Tem também o que eu tô lembrando aqui agora, tem aqueles contos do Gogol, né? Nikolai Gogol, ele tem um conto que cara, o negócio é aterrorizante, mas é muito rico,
que é o Diário de um Louco, que é um cara que ele vai ficando louco aos poucos, ele começa a falar sozinho e você vê ele degringolando, né, psiquiatricamente. E no final, cara, ele é preso no manicômio, ele, assim, tomando choque, orando a Deus. É uma coisa terrível, terrível. É uma experiência trágica no final, mas essa é uma experiência que agrega a você. Então tem vários outros exemplos, né? Por exemplo, se você ler Hamlet, você vai ver que... Hamlet não, tô em mente outra coisa aqui. Se você ler Romeu e Julieta, você vai ver até que ponto pode chegar uma paixão que é quase um veneno. A pessoa fica cega de tirar a própria vida, entendeu? Se você quiser ler sobre dilemas morais, tem um livro muito legal aqui no Brasil, do Orígenes Lessa, que é O Feijão e o Sonho, do marido que queria muito ser escritor, e a sua esposa ali é uma espécie de contraponto, tentando sempre puxar ele para a realidade, para ele trazer renda para casa, e tem esse dilema, né, da vocação com o ofício, maravilhoso. Dilema moral, cara, assim, muito grande, tá? Muito grande. Você tem... Eu, na classe de educação lá da igreja, eu até tratei sobre isso aqui mais de uma vez. Sobre as histórias que envolvem a questão do adultério. Você tem toda uma tradição de narrativas, de arquétipos e tipos de formatos de narrativas sobre adultério. Então você tem, cara... tem várias, né? Eu falei até no episódio anterior. A que inaugura esse tipo de literatura é, de fato, Madame Bovary, do Flaubert. A Madame Bovary vai inaugurar isso. Você tem A Mulher de 30 Anos, do Balzac. Você tem Ana Karenina, que é o melhor de todos, ao meu ver. Nada supera Ana Karenina em termos de produção literária. Alguns dizem que, em termos de romance, é o maior romance já escrito, né? Eu não concordo, mas realmente está nessa prateleira. Você vê também... tem A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, né, o americano, que é aquela história onde a mulher ela cai no adultério, numa sociedade rígida, puritana, ali em Boston, nos Estados Unidos, e o reverendo obriga ela a usar... O reverendo não, o governador, né? Sei lá, eu não lembro agora. Obriga essa senhora a usar uma letra A vermelha para sempre no seu peito, né, nas suas roupas. E aí é uma série de dilemas morais, e você vê a destruição que isso causa, né? E também a história de redenção da personagem. Então você tem vários exemplos, né? Dilemas morais, adultério, exemplos de, situações de humilhação. Então, Memórias do Subsolo, que às vezes também tem até uma... o personagem ali, ele até tem alguns lapsos de esquizofrenia, por exemplo. Você tem o Dostoiévski, que tem aquele livro, Um Jogador, que, esse livro é maravilhoso, eu recomendo muito pra vocês. O cara vai entrar na mente de um viciado em jogo. É um negócio impressionante, assim. Eu fiquei abismado quando eu li esse livro pela primeira vez. Eu acho que eu li esse livro em 2019 ou 2020, por indicação de um amigo. Eu fiquei besta. É maravilhoso o livro. Você consegue entender por que a pessoa cai nesse vício, entendeu? E claro, acima de todos esses gêneros, de todas essas experiências, nós temos quem? Os épicos. Então, pessoal, o gênero épico é aquele que comporta tudo isso. O gênero épico é o ápice da literatura, é o ápice da palavra escrita. Então, você vai ter ali na Eneida, primeiramente, né, você vai ter a Odisseia, a Ilíada e a Odisseia de Homero, que vão deixar uma espécie de pavimento para a Eneida, que, ao meu ver, a Eneida é a maior obra de literatura de todos os tempos, com uma certa distância, inclusive, dos outros. A Eneida de Virgílio. Você vai ter os Lusíadas, que é a saga ali dos portugueses comandados por Vasco da Gama em direção às Índias, que é uma maravilha. Você que, falante de português, você que está aqui no podcast, você tem interesse por isso, você precisa ler os Lusíadas. Falante de português que pretende alçar esses passos intelectuais, tem que ler os Lusíadas. Os Lusíadas funda a nossa língua, funda a língua portuguesa, tá bom? Tem também outros que se alçam a esse nível, né? Você tem a Divina Comédia, que é superior aos Lusíadas, mas assim, é o mesmo nível, de Dante Alighieri, né? Ali escrito no ano 1200, se eu não me engano, 1400, eu não vou lembrar agora. Você tem, Dom Quixote não é exatamente um épico, mas é desse nível. Então, esse rol de épicos, né?
eles são realmente o ápice da literatura. Tem também as metamorfoses de Ovídio, né, que são acessórios ali à Eneida, vamos dizer assim. Então, quando você lê tudo isso, cara, imagina, você leu e absorveu as principais obras literárias que tratam dessas situações, de toda essa densidade de experiência humana. Cara, não adianta. Você vai ser outra pessoa. Você vai ser mais maduro, entendeu? Você vai saber como enfrentar uma humilhação. Você vai saber como olhar para uma situação de dilema moral, por exemplo, entendeu? Você vai olhar corretamente, porque é como se você já tivesse vivido aquilo, e de maneira boa, porque essas obras são boas, 1 milhão de vezes. E é o seguinte, a pessoa, pode perceber, cara, a pessoa que não lê literatura, ela tem uma tendência a achar que tudo na vida dela é inédito. Naturalmente, ela vai ter mais dificuldade, entendeu? Como ela não tem bagagem literária, ela sempre vai ter menos capacidade, ela vai ter menos correspondência entre o que está acontecendo na vida dela e o que ela conhece de experiência humana. Então vai ter aquela situação de meio que ela se sentir numa situação em que não há paralelo disso na história, né? Como se a história dela fosse inédita. E isso aumenta muito a dificuldade, aumenta muito o seu sofrimento diante da vida. Isso facilita com que a pessoa ela caia na desgraça e ela reclame, dificulta que ela interprete as situações difíceis da sua vida de maneira precisa. E vou te falar, cara, eu particularmente, eu tô convencido. Eu já tô convencido disso. Tem um amigo meu que ele é convencido disso. Eu tava nesse processo, mas hoje já tô convencido de que uma pessoa que, em determinada situação de dilema moral, ela toma uma má decisão, ela fica excessivamente em dúvida e toma uma má decisão, cara, ela sempre é uma pessoa que não tem essa vivência literária. Ela não ouviu o suficiente experiências humanas, ainda que fosse oral, cara. Ainda que fosse ensinamento oral, ou histórias, ou livros. Tá entendendo? Até para quem teve deficiência na criação, às vezes não tem o pai, não tem a mãe, é exatamente por isso. Porque a passagem de experiência humana para a criança, no processo teleeducacional, é piorado, é prejudicado. Então a pessoa fica confusa, às vezes tem uma tendência à covardia, tem uma tendência à indecisão. Por quê? Porque não viveu indiretamente essas experiências. Então, pessoal, isso é muito importante. Primeiro motivo para se ler literatura é ter a experiência universal, ter um conjunto de experiências humanas de todos os tempos dentro da sua alma, enraizados dentro do seu intelecto e regados pela sua memória, pela sua imaginação, que são sentidos internos nossos, tá certo? Esse é o primeiro motivo. Indo para o nosso segundo motivo, nosso grande motivo para mergulhar na literatura, é o enriquecimento da linguagem, tá bom? A gente viu antes que a linguagem, ela só está presente em seres que têm intelecto, né? Nós vimos na introdução do episódio aqui. Então a linguagem, ela não está presente nos animais, ela é exclusiva daqueles que têm intelecto, né? Só uma rápida digressão, os animais, eles têm, alguns, né? Não são todos, tem uma espécie até de comunicação, perfeito? Comunicação existe, ok? Isso aí acontece. Mas nos animais, ela é uma comunicação, ela não é uma linguagem, e ela está sempre lastreada no instinto animal. Está lastreada ali na matéria do animal, da maneira como Deus o criou. Mas a linguagem não. A linguagem, composta de signo, significado e referente, ela só está presente nos seres inteligentes. Beleza? E eu não me refiro aqui, pessoal, a enriquecimento linguístico em relação a tu, sei lá, ficar falando um monte de palavra que é difícil, uma linguagem meio hermética, sabe? Uma coisa meio fechada, inacessível, só para você aparecer e para falar que você tem mais nuances na sua expressão. Não, eu não tô falando sobre isso. Enriquecimento da linguagem aqui diz respeito ao domínio das formas de expressão humanas, tá bom? Diz respeito a você identificar as formas de expressão e identificar as coisas nos signos, beleza? Então, vamos por partes aqui, tá? Primeira coisa,
Vocês lembram lá dos pilares da linguagem? Toda linguagem, ela tem, por definição, 3 pilares, né? Ela tem o signo, como eu já falei antes, o significado e o referente. Então, toda vez que eu vou me referir a algo, tá bom? A algo na realidade, eu uso um signo. O que é um signo? É um sinal escrito, é um sinal físico, que geralmente nós chamamos de letra ou palavra, ou um sinal sonoro, no caso da palavra oral, que aponta para um significado e para um referente. O signo é isso, é a parte material da linguagem. O que é o significado? O significado é a definição dessa coisa. Eu comecei na ordem errada aqui, era para começar do referente, mas o significado é a definição. E referente é a coisa em si. Então, por exemplo, quando eu falo assim, cara, copo. Se eu falei copo, o copo é o referente, é o copo que você toca e que você tem a imagem dele na sua mente. Entendeu? É o referente, é aquilo a que você se refere quando está falando essa palavra. O significado é a definição. Então, é o conjunto de palavras que você vai formar para definir o referente. E o signo é o nome do referente. Entendeu? É a palavra que se usa para apontar para o referente. Perfeito? E, consequentemente, para o seu significado. Pessoal, quando a gente está lendo literatura, cara, prestem bem atenção nisso. E percebam isso em vocês. O que está acontecendo a todo tempo quando você está lendo literatura? Você está lendo ali, por exemplo, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Você está vendo lá que era um juiz que tinha uma formação boa, né, para a época dele, foi privilegiado, era um cara do alto funcionalismo público russo, só que ele é cometido de uma doença. Você está ouvindo, você está lendo palavras, você está encadeando frases e você está construindo narrativa na sua cabeça, perfeito? Só que o que está acontecendo na sua imaginação nesse momento? Ao ler uma palavra, ao ler uma frase, você está lendo ali e para você encadear com a próxima, encadear na sua imaginação, você tem que transpor essa palavra para aquilo que você tem como referente. Concordam? Então, por exemplo, se eu falo assim, Ivan Ilitch estava entre 2 árvores, você vai pensar a mesma, assim, qual árvore tu vai pensar? Tu vai pensar a palmeira, a bananeira, a árvore que tu tem em casa, que é a imagem que você tem. Perfeito? Então, na literatura, a todo tempo, a gente está fazendo essa transposição do signo para o referente e do referente para o signo. Tá dando para entender? Então, quando se fala de paixão, você tem o referente na sua mente, na sua memória e no seu intelecto do que é a paixão. Das suas próprias experiências, das experiências dos outros, das experiências lidas. Então, essa ponte está sendo feita a todo tempo. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: quem faz melhor essa conversão dos conceitos em experiências? Quem usa melhor a palavra para representar experiências e quem coloca melhor as experiências em palavras? São os filósofos? São os teólogos? São os historiadores? São os cientistas políticos? Quem são? São os poetas, pessoal. São os poetas. São os artistas da palavra. São os poetas. Então, os poetas que são, vamos dizer assim, os guardiões disso. Tá certo? Então, por que é importante a gente ler nesse sentido de enriquecer a linguagem? Porque, de certa maneira, galera, quando você domina a linguagem, como a linguagem ela tem um referente, dominar a linguagem é também conhecer a realidade. Então, quando você tem uma boa linguagem, quando você expande o seu horizonte de consciência com palavras, tá certo? Digamos assim, você também conhece mais as coisas. Entendeu? Eu não estou falando aqui, percebam bem, eu não estou falando aqui de variedade de palavras. Eu estou falando de precisão. Eu não estou falando de variedade. Eu não estou pedindo para você diferenciar o que é um farfalhar, de um ciciar, do que é um marolhar. Não, eu não estou falando isso. Isso é importante? É importante. Porque são coisas diferentes. Agora, eu estou falando de correspondência, que tem exatamente a ver com a ideia da verdade, que é a adequação do intelecto à realidade. Então, a linguagem forte, a linguagem bem formada, consegue expandir a tua mente de maneira que você conheça corretamente a realidade. Olha o peso que tem a linguagem, galera. Não dá para ignorar isso. E somente acessando quem usou melhor a linguagem nesse sentido, que nós conseguimos melhorar nisso. Para quem se interessar mais por esse assunto, a respeito da linguagem,
dos nomes, qual a correspondência entre o verbo mental, o verbo escrito, o significado, o que é a imaginação em relação aos nomes. Cara, tem uma literatura extensa pra caraca disso aí. Mas eu recomendo para vocês começarem pelo diálogo Crátilo. No Crátilo, Platão vai tratar, na discussão de Sócrates, da correspondência entre os nomes. Como é que surgem os nomes? Por que os nomes são o que são? Como é que é o nome de determinadas coisas e por que eles surgem assim? Ali no Crátilo a gente vai ver sobre a convencionalidade dos nomes e tal. Tem também o tratado sobre a interpretação, de Aristóteles, que é um dos tratados mais obscuros, né, de Aristóteles. Maravilhoso também, mas eu não recomendo que vocês leiam só o tratado, tá bom? Eu recomendo que vocês leiam o comentário de Tomás de Aquino ao da interpretação, tá bom? Porque Tomás de Aquino elucida bem mais. E para quem já leu Santo Agostinho, vai lembrar que tem uma discussão dessa, né? Santo Agostinho aborda uma discussão dessa de signo, significado e referente no início do De Magistro, né? Ali no De Magistro, Santo Agostinho está ensinando ali o seu filho Adeodato a investigar ali se alguém pode ensinar outra pessoa. E eles começam, cara, a divagar, no bom sentido, eles divagam por essa questão dos signos, né? Cara, maravilhoso. Recomendo, tá, pessoal? Então, para quem tem mais interesse nisso... E aí, cara, eu separei um soneto de Camões aqui pra gente dar uma olhada, que é o seguinte, cara. Se os poetas, eles densificam, eles pegam a experiência deles, aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles têm em mente, aquilo que eles viveram, e, cara, eles compactam na poesia, cabe a nós lermos e transpor para nossa realidade, enriquecer a nossa linguagem e enriquecer o nosso arcabouço. Eu peguei um soneto aqui, soneto de Camões, que é muito conhecido, vocês devem conhecer, que ele tem essa característica de tornar denso. Em poucas palavras, ele traduz verdades, cara, muito elevadas, assim, coisas que nós vivemos, né? Diz assim o soneto de Camões. Eu vou ler o soneto inteiro, mas a gente vai focar só nas... A gente não vai analisar aqui o soneto, mas a gente vai só reler os 2 primeiros quartetos, né? Diz assim: transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está a minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas esta linda e pura semi-ideia, que, como o acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como matéria simples busca forma. Olha que maravilha, né? Olha o que ele fala, né? Só esse trecho, cara. Só os 2 primeiros versos. Olha isso. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Só isso daqui, cara. Só isso daqui já é motivo para você conversar 4 horas com seu amigo sobre isso. Sobre transformar-se e depois ter em si mesmo a parte desejada, né? Portanto, ter contato ali com a pessoa amada. Você vê como que os poetas têm essa habilidade. E, pessoal, só puxando uma setinha aqui no nosso prosseguimento, a gramática, a arte liberal da gramática, os tutores medievais, vamos pegar assim, um Alcuino da vida, esses grandes tutores que desenvolveram o trivium até o seu auge, é isso que eles entendiam por gramática, com 2 M's, né? Gramática. Gramática, para os medievais, não era o que tu vê na escola, de você ficar vendo milhões de regras e normas da sua língua e acabou. E aí você vê ali a aplicação numa frase e vai cair na prova. Ah, o que é isso aqui? Faça, como é que é? A análise sintática. Apesar que isso em latim nem faz muito sentido, porque você, para escrever em latim, tu já tem que saber a função sintática, né? Por causa das declinações. Mas faça análise sintática. Não era assim. Tinha isso? Tinha isso. Só que o que era gramática, em suma, né? Era conhecer o modo de escrever dos bons poetas, as suas regras e as suas interpretações dos seus poetas. Ou seja, a gramática, ela em suma, ela começa onde? Na poesia. A gramática começa na poesia. Claro, para uma criança pequena não vai começar aqui no soneto de Camões, eu estou dizendo como força de expressão, né? Então a gramática, ela começa como? Ela começa você estudando a língua como ela é falada da melhor maneira possível e suas regras. Para que a criança, para que o educando desenvolva a sua linguagem também. Beleza?
Então, por que é importante isso tudo, galera? Porque a gente, dominando as formas de expressão e os usos, né, das palavras, a gente consegue precisar melhor a nossa linguagem, consequentemente, conhecer melhor a realidade. E conhecer a realidade é o quê? É ter a verdade no seu intelecto. Tá certo, galera? Então, de certa maneira, você dar nome às coisas meio que confirma que você sabe ou que você saberá melhor sobre elas, tá bom? Tem um caso muito interessante, não sei se vocês já viram, que é o caso da tribo Imba, da Namíbia, que é uma tribo uma tribo isolada, né? E fizeram um teste com essa tribo, por ela viver muito em meio a muita folha, muita floresta, né? Eles tinham muita sensibilidade para os tons de verde. E eles não tinham acesso ao mar, então viviam mais na floresta. E fizeram um estudo com eles. Cara, joguem no Google isso, é muito maneiro isso aí. E botaram um monte de verde, assim, que são obviamente verdes, tipo assim, verde WhatsApp, entendeu? Botaram assim um monte de verde e botaram um círculo azul. Dentre esses 10 círculos, digamos assim. E aí pediram para eles identificarem as diferenças dentre essas cores. Cara, eles não identificaram o azul. Eles chamaram o azul de verde. Olha isso. E aí fizeram outro teste com eles e botaram vários tons de azul. Desculpa, vários tons de verde diferentes. Um verde muito específico, tipo, os caras selecionaram no hexadecimal mesmo. Tipo um degradê de cores. E aí, cara, eles deram nome pra cada cor verde. Vocês têm ideia disso, cara? Ou seja, eles não tinham um nome pra azul, mas tinham um nome pra um montão de verde. E isso fez com que eles não identificassem o azul. Ou seja, a linguagem, quando ela é levada às últimas consequências, modula a tua percepção da realidade. Vocês já ouviram falar que os esquimós, por exemplo, eles têm 17 palavras em média, né? Tem esquimó que tem 40, tem outros que tem 8 e tal. Os esquimós têm, em média, 17 palavras para tons de branco, né? Então, o que eles estão fazendo com o universo físico? Estão precisando melhorar a linguagem. Agora, imagina isso, galera, para as ideias. Imagina isso para emoções. Imagina isso para um discurso, para uma retórica. Vocês estão entendendo a gravidade disso, cara? É muito importante o enriquecimento linguístico. Sem isso, você não é que você deixe de se expressar bem. Você deixa de conhecer bem. E, cara, isso afeta completamente a tua alma. Perfeito? Então, pessoal, esse é o segundo motivo, tá bom? Importantíssimo. Ele não é o motivo mais importante, eu acho que é o primeiro, mas ele é o mais interessante, cara. Ele é o mais interessante, é um motivo... É um aspecto da literatura que você consegue confirmá-lo a cada momento do seu dia, entendeu? Tudo que tu tá fazendo, cara, tu tá lendo um monte de coisa, cara. Você tá lendo mensagem de WhatsApp, você tá lendo o Instagram, tá lendo seu livro, tá lendo notícia. Você tá fazendo essa conversão e esse processo, signo, significado referente, signo, significado referente, e só compondo a linguagem de maneira a alimentar sua percepção. Nosso terceiro motivo é o motivo, assim, totalmente escanteado, tá certo? Isso aqui, cara, o pessoal até fala disso aqui nominalmente. Falam sobre isso pelo nome, mas não mostram, não, assim, explicam, sabe? E fica uma coisa muito evanescente, vamos dizer assim, que é o padrão estético. Muito se fala sobre a beleza, cara, meu Deus, assim, beleza pra cima, pro lado, beleza pra caramba, assim, um monte de beleza. Só que olha só, galera, o que é beleza? Por que se fala tanto de verdade, bem, beleza? Rapidamente aqui, e aí vocês botam um 0,5 aí pra ouvir mais devagar. Porque basicamente, os correspondentes na alma humana dos transcendentais do ser, quais são os transcendentais do ser? Se a gente pudesse resumir aqui, é o verum, unum, bonum e pulcrum. Verdade, ou verdadeiro, belo, bondade, ou bom, ou bem, e uno, ou um. Mas os correspondentes na alma humana, nas nossas potências intelectivas, e aí depois a gente vai falar isso com calma, mas só para não ocupar muito tempo aqui, são o intelecto, ou seja, o intelecto busca a verdade, a vontade deve buscar o bem, e a sensibilidade, que é composta dos sentidos internos e externos, deve buscar a beleza. Perfeito? Então, por que a beleza é tão importante para nós? Primeiro, porque ela é um transcendental,
ou seja, ela está em todas as coisas em certa medida, né, como universal. E a beleza, pessoal, para quem não sabe muito o que é, ela tem uma definição tomista, né, dada por Tomás de Aquino, muito boa, maravilhosa, é a melhor que tem, só que ela tem uma definição mais simples que é bem interessante, que é a de beleza, ela se constitui do prazer na apreensão. Então, tudo aquilo que você apreende, que você contempla, que é aprazível, tá certo? Ao seu intelecto e aos seus sentidos, isso é belo. Perfeito? Podemos definir assim. E assim, galera, a pessoa que não lê literatura boa, que é algo belo, ali você tem o ritmo das poesias, você tem a dinâmica das palavras, né? Você tem as maneiras de expressão belíssimas, você consegue se deleitar nisso. Esse soneto mesmo aqui de Camões, transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tem a parte desejada. Isso é belíssimo, né? Belíssimo. E a pessoa, como tudo está no mesmo barco, a beleza, o bem e a verdade, vamos dizer assim, porque são transcendentais, a gente vai explicar isso em outro episódio. A pessoa que não está habituada à beleza, você vê que ela também tem uma espécie de dificuldade em permanecer tanto na verdade quanto na bondade. A beleza meio que alguém que não está acostumado à literatura, uma pessoa que não lê muito, né, é muito provável que ela se deixe enganar às vezes por uma ideia que às vezes é falsa e ela não percebeu. Exatamente porque ela não tem esse hábito de fazer essa correspondência. Então, uma pessoa que é pouco acostumada com o belo, com a experiência do belo, ela é uma pessoa mais embrutecida. Ela é uma pessoa que tem menos nuances. É como se fosse alguém, como se todos nós fôssemos um monte de nó e um monte de corda assim embaraçada, e a pessoa que está acostumada à beleza, ela é mais penteada, digamos assim, ela é mais que tem menos nós. Então, quanto mais beleza na alma, menos embrutecidos nós somos, entendeu? Então, dá para perceber que quem não tem afinidade com isso, a pessoa tende a ser mais insensível, ter menos senso de nuance. Pode perceber, cara. A pessoa tem menos senso de nuance moral, entendeu? É a pessoa muito cartesiana, às vezes. Tem menos senso de nuance, às vezes, no argumento, na retórica. Isso é típico de uma pessoa que não teve contato com uma expressão bela, vamos dizer assim. E é o seguinte, cara, como elas estão interligadas, é meio que como essas pessoas não conseguissem perceber a feiura. Então, é meio que o ser humano, ele se eleva pelo belo, isso torna mais fácil com que ele assinta a verdade, com que ele pratique o bem. Isso facilita. É como se a beleza, pessoal, indicasse o caminho da verdade. Eu gosto muito dessa figura de linguagem do Etienne Gilson, que é um tomista francês, que é como se indicasse o caminho da bondade. Então, a pessoa que não tem essa indicação, ela fica numa aridez lógica muito grande. Ela fica numa aridez moral muito grande. E aí as suas virtudes vão ser prejudicadas, né? A sua justiça, a sua coragem, o seu domínio próprio. Então, a beleza ela é importante para nós. E quanto mais se eleva o teu padrão estético, e a literatura tem esse poder de elevar o padrão estético, você vai ter mais deleite, cara. Você vai se deleitar mais nas artes, você vai se deleitar mais no seu próprio viver, no seu pensar. É muito comum, galera. Muita gente dá esse depoimento, cara, e eu tenho esse depoimento pessoal, tá? De você estar lendo, às vezes, um livro de literatura muito bem escrito, tem vários, né? Mas um livro de literatura, assim, uma história maravilhosa, sei lá, Os Lusíadas, né? E aí você se esforça para ler direitinho dentro da métrica, e você vai lendo. Assim como exercício físico, você demora para acostumar com esse tipo de coisa, né? Ou como ler as terzas do Dante, né? Na Divina Comédia, você demora a acostumar. Mas você pega rápido, e você vai pegando aquela musicalidade, e parece que o ritmo da poesia não é sobre rima, tá, pessoal? A rima também é acidental da poesia. Poesia não precisa ter rima, tá? Mas rima, ela enriquece a poesia. Poesia é sobre ritmo. Poesia tem que ter ritmo. E aí a rima é um caso particular de ritmo. E você vai vendo no ritmo como que o sentido das palavras são realçados, sabe? E aí, cara, nesse processo, várias pessoas relatam isso, por exemplo, lendo a Divina Comédia,
olhando os Lusíadas ou a Ilíada, ou poemas mais musicais mesmo, assim, sabe? E muitas pessoas relatam que a fala delas melhora, a expressão delas melhora, fica mais musical, fica com as ênfases nos lugares certos e fica, às vezes, com um significado mais preciso. Por quê? Porque é isso que está sendo treinado ali. Então é meio que por mimese, né? Você imita a poesia inconscientemente. Você está lendo um soneto de Camões desse, você lê lá o soneto de Camões, a Ateliê Editorial publicou, né, o soneto de Camões aqui no Brasil, bem interessante, pessoal. Em português que eu ia falar, óbvio, né? Mas comprem, é muito legal, tá? Os sonetos de Camões são belíssimos. Então, olha a importância disso, né? E essa questão do padrão estético é uma questão sutil que pode levar muita gente, cara, a derrocada intelectual, tá? Muita gente é duro no sentido de rígido, né? De não saber ter nuance, de ter pouca complexidade em seus raciocínios, no seu discurso também, por causa disso, cara. Não tem experiência estética. Então, esse foi o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto, ele é motivo que, se a gente ignorasse, nós estaríamos sendo ingênuos. Que são os efeitos de uma boa literatura na sua vida espiritual. Claro, uma literatura não é capaz de te alimentar espiritualmente. Isso não existe, tá bom? Mas os efeitos derivados de uma boa literatura numa alma, às vezes, propiciam que ela seja mais frutífera espiritualmente. Como? O que a gente falou até agora? Sobre o domínio da linguagem, domínio das formas de expressão, associar de maneira melhor, mais precisa, referentes a algumas palavras, a ideias, né? Lembrem bem, galera, eu não estou falando aqui só de coisas físicas. Não estou falando de universo físico aqui. Estou falando também de coisas imateriais, tá? De ideias, de sensações. Então, assim, de imaginações, tá bom? Então, as palavras se referem a tudo isso. Então é o seguinte, se você tiver envergadura, um amplo, vamos dizer assim, arcabouço de experiências humanas, um padrão estético amplo e uma linguagem enriquecida, fica mais fácil, né, já que você é mais íntimo das palavras e você associa a elas maior peso e maior significado, cara, cada doutrina, cada história, cada ideia teológica, cada conceito do seu catecismo, da sua confissão de fé e das sagradas escrituras, na sua mente, ganha mais peso e mais significado. Entendeu? E isso aprofunda o teu entendimento, o teu conhecimento de Deus e o teu conhecimento das verdades reveladas de Deus. Então, se você associa, por exemplo, se você tem uma plena ideia do que é amor, já viu isso expresso em diversas maneiras, que em suma não é um sentimento, é um sacrifício, é o desejo de eternidade do ser amado, já dizia Tomás de Aquino. Quando você lê lá que porque Deus amou o mundo de tal maneira, você acha que você vai ler esse amor igual o pessoal lê o amor lá no Querido John? Ou no Amor e Gelato? Ou, sei lá, em livro do Nicholas Sparks? Claro que não, pô. Você vai ler ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira, cara, você vai associar, rapaz, isso aqui é muito forte. Lá em Efésios 5, quando você for ler, olha, porque o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Rapaz, olha o peso disso. Olha a responsabilidade. Olha a profundidade do mandamento de Deus. Exatamente por causa da profundidade de quê? Das palavras. Então, quanto mais você tem essa envergadura linguística, esse arcabouço de experiências, mais peso você dá para as palavras, e a escritura sagrada, ela encontra com mais facilidade terreno fértil no seu coração. O que seria de nós se nós não pudéssemos inteligir isso? É um efeito derivado muito importante. E assim, é muito comum, galera, já que a gente está falando de vida espiritual aqui, é muito comum as pessoas que não têm essa vivência, que não sabem direito o que estão falando, que não leram muita literatura, para elas, tipo, o amor é um conceito. Predestinação é um conceito. Tá entendendo? Tipo, a justiça de Deus, é um conceito. O que é ser justo? É dar o que é devido a cada um. A virtude da justiça é isso, segundo Aristóteles. Mas Deus é justo. Então Deus dá o que é devido a cada um. E acabou? É só isso? Isto é verdade. Só que já pensou se você tem um background ali
compreensões sobre justiça, compreensões sobre o que é predestinação, o que é o destino do homem, o que é a consumação dos tempos. Então, essas pessoas que não têm essa vivência, você vê que elas costumam entrar em debates fúteis, que ficam meio que nome contra nome. Isso, galera, assim, não é um sintoma só do meio reformado e do meio cristão, não. É um sintoma do Brasil. Você vê discussões políticas, às vezes são nomes contra nomes. As pessoas estão debatendo nomes contra nomes. Elas não estão debatendo referentes reais. E usando os nomes e os significados apenas como instrumentos. Então vira tudo um flatus votis. É uma coisa que é só o ar saindo da boca. Que é o que os medievais chamavam de flatus votis. É uma palavra que não significa nada. É um termo que não se refere a nada real. É muito comum você ver debates sobre temas sensíveis, como predestinação, como eleição, girarem em torno de conceitos sem que as pessoas do debate se deem conta de que esses conceitos são coisas reais, cara. Deus predestinou as pessoas. Deus salva as pessoas. Deus deu destino de maneira anterior à nossa existência. Então, os atos das pessoas, as vidas eternas delas, né, as almas imortais, estão se dirigindo para o desígnio de Deus. E aí cai naquela coisa, isso é determinismo, né? Aquela coisa de determinismo versus livre-arbítrio, que é uma discussão, sim, que a Sagrada Escritura é muito clara, né? Então, a doutrina da predestinação é verdadeira, a eleição incondicional é verdadeira, basta você ler Romanos 8, 9 e 10, para isso esclarecer bem para você, Efésios 1 também. Só que isso não é inteligível para nós, não é cognoscível. O desígnio de Deus para nós não é cognoscível. Então, isso, para fins práticos de cristianismo, de evangelização, de pregação, não faz diferença. Pronto, o problema está resolvido. Então, a eleição e a predestinação está no plano da providência de Deus. Está no desígnio. Então, tá vendo a nuance? E o problema está resolvido, pronto. Então, como nós resolvemos isso? Com linguagem, com explicação e sempre trazendo o debate para os referentes reais. Então, quando você for falar de predestinação e livre-arbítrio, pecado original, temas associados, olha para si. Olha o que você faz. Olha a sociedade. Se a gente não tiver essa envergadura, a gente vai acabar caindo nesses debates bestas e a gente vai subutilizar, ou melhor, a gente vai meio que subfruir essas verdades de Deus. Vamos ter menos compreensões a respeito da verdade de Deus. Tanto que, na Reforma, as Sagradas Escrituras serviram como meio de alfabetização, por exemplo. As pessoas aprendiam a ler e liam as Escrituras. Vocês acham que elas aprendiam a ler com sarrafo baixo? Claro que não. Você está lendo a Escritura, né? Cheio de palavra com detalhe, né? Então, tudo isso resvala na sua vida espiritual, tá certo? E na sua vida moral. E, cara, vamos agora... Fechamos aqui os motivos. E agora vamos refletir sobre o seguinte. Tudo que eu falei até agora, cara, pode ser invertido. Então, assim, cara, se o que é bom, se a boa literatura de alto nível e a bela literatura fazem isso com a nossa alma, e esses são os motivos, cara, a má literatura, cara, ela inverte tudo. Ela inverte tudo. Então ela faz com que o leitor confunda os referentes, ele se confunda na sua própria realidade, ele tenha uma pobreza linguística e isso afete a sua vida espiritual em alguma medida. E afete a sua leitura da Escritura em alguma medida. Perfeito? Porque só lê a Escritura que é alfabetizado, certo? Só que tem trecho da Escritura que a mera alfabetização não faz com que você compreenda. E a iluminação do Espírito Santo, ela é crucial para isso. Uma pessoa que é analfabeta, ela pode compreender mais sobre doutrinas do que eu. Só que nós não estamos aqui buscando a autoeducação, então façamos o melhor. E aí, cara, o que é mal, né, na literatura, faz tudo o contrário. Então, qual que é o maior exemplo disso? Pensem aí, qual o maior exemplo de má literatura nesse sentido, né? De empobrecer a linguagem, de confundir referentes e de dar experiências que não são universais. São experiências ruins. Tipo, louvar vício, né? Romantizar adultério, né? Como fazem vários livros e vários filmes. Qual o gênero literário? Cara, tem vários outros exemplos, tá? Eu consigo lembrar de vários aqui. Mas esse aqui é muito apropriado para o nosso tempo. São os romances água com açúcar. Cara, pelo amor de Deus, cara. Romance água com açúcar. Ah, querido John,
Romance excessivamente melancólico, desordenado. A Culpa é das Estrelas, Amores Gelato. Fora outros, assim, que são repletos de moralidade que eu não vou nem falar aqui. Seguindo o conselho do apóstolo Paulo, né? E, no geral, as meninas que caem muito nisso do romance, né? Mas é pra todo mundo, pô. Todo mundo tem que estar alerta nisso aqui. No caso do romance Água com Açúcar, eu vejo que, assim, o pessoal cai nisso por vários motivos, assim. Primeiro, por acharem que as histórias de romance, de casal, né, de amor e tal, que são, às vezes, escritas de uma maneira mais rica, vão ter menos romance. Então, acho que Orgulho e Preconceito, por exemplo, não tem tanto romance, né? Não tem tanto sentimento, né? O Morro dos Ventos Uivantes, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, tem vários, né? Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. São romances que têm são histórias de casais, né? Que têm seus defeitos, têm suas complexidades, mas não é essa porcaria. Seguindo o Conselho de São Basílio, eles louvam a virtude. Eles buscam reatar as coisas boas, buscam se livrar do mal, entendeu? O autor ali não está louvando porcaria. Ele apresenta as distorções e as desordens como imoralidades. Então tá certo. Esses livros não, cara. Esses livros aí de romance Água com Açúcar, às vezes romantizam situações esquisitas, legitimam manipulação emocional, traição, adultério, ficam botando os personagens para escolher dentre 4, 5, 6 companheiros, entendeu? A pessoa fica apaixonada por 3 pessoas. São umas imoralidades assim ridículas, pô. E aí, as pessoas acham que isso aqui é sentimento, cara. Sentimento não é isso, cara. Sentimento é bom quando ele está ordenado. Santo Agostinho já dizia isso. Ordo amores. A ordem dos seus amores, segundo a reta razão. Arecta ratio. Tem que seguir, você tem que ordenar os seus amores segundo a razão, cara. Entendeu? E esses livros têm tudo menos razão. A verdade é essa. E assim, esse é o primeiro motivo, que eu acho. E o segundo é por achar que são coisas muito duras, assim, tipo, não vou ler Jane Austen porque é uma coisa meio, sabe, meio masculina demais, não é muito menininha, sabe? Tipo, é uma coisa meio dura, de época, acho meio esquisito. Cara, não é, cara. Aquilo ali é muito bom, cara. Lê aquilo. Os sentimentos em si, eles são bons. Vamos dizer assim, sentir amor é bom? É bom, né? Sentir paixão é bom? É bom. Só que o problema é o alvo deles, né? Quando o sentimento ele existe, mas ele está pro alvo errado, ele não está ordenado. Então ele é mau, pô. Entendeu? Ele em si mesmo é bom, só que como ele tem fim, tem finalidade, se tu zoar com a finalidade dele, fica ruim. Então, galera, imagina o estrago de uma pessoa que às vezes cai de cabeça, cara. Meu irmão, eu fico pensando, tu chega numa livraria dessa de shopping e olha assim a entrada. Nossa, meu Deus do céu. E olha o sumário, sei lá, se for obra, se não for literatura. Mas olha assim a sinopse. É sempre porcaria. São histórias planificadas, previsíveis e com baixíssima densidade de experiência. Sabe? São experiências fúteis, dilemas amorosos, coisas são discussões longas entre um casal. É uma coisa pobre. E a verdade é a seguinte, uma pessoa que que consome muita má literatura, assim como quaisquer outras artes, né? Música, cinema. Cara, cinema, então... Meu irmão, vai ter um episódio aqui no canal só sobre cinema, que eu acho que é o maior vetor... Hoje, o maior vetor de degeneração artística está no cinema, ao meu ver. Depois vem a música. Mas a gente fala isso mais pra frente. Mas pensa comigo. Quando tu estabelece referente errado, é muito difícil de fazer, cara. Então, quando lá a pessoa ficou olhando Romance Água com Açúcar e associa amor a somente sentimento, a somente mandar 1 milhão de cartas, comprar sorvete, 10 buquês de flores e entregar todos os dias e fazer uma serenata, comprar presente surpresa dia sim, dia não. Quando a pessoa tem isso como referente, para você desfazer que isso não é amor, que amor tem essas coisas, porque isso, no fim das contas, é você confundir a parte com o todo, né? Então, para você ordenar isso, cara, é muito difícil. Eu vejo isso nas pessoas mais jovens que eu dou aula para elas, eu vejo essa distorção. E aí o que acontece? Isso pode ser feito, essa reversão, essa cura pode ser operada, só que ela vai ter muito mais custo. É muito mais difícil, então é melhor você ler coisa boa logo. Para depois você ter direito de ler porcaria, vamos dizer assim, e poder filtrar, sabe?
Então, o que acaba acontecendo com essas pessoas? A realidade mental dela, que ela criou, ela tem uma série de conceitos ali na cabeça, de impressões, de imaginações, de imoralidades, que ela nem sabe que são imoralidades, ela acha que tá super legal aquilo ali. Ela acha que é só uma historinha. A realidade mental dela não é sequer vislumbrada na realidade, cara. Essa é um tipo de pessoa que tem diversos conflitos internos, sabe? Não consegue se relacionar direito, porque as expectativas são tortas, não consegue, às vezes, se comunicar bem, não consegue usufruir de uma amizade verdadeira, porque tudo pra ela é distorcido, é realçado. Então, no lugar de ler, aprimorar a leitura dela da realidade, essas literaturas poluem a visão dela da realidade. Uma pessoa, ela cai em crises que nem deveriam existir. Então eu dei alguns exemplos aqui desses romances, mas, cara, tem várias outras, tá? Várias outras literaturas horríveis. Pô, na antiguidade tinha o Juvenal e o Ovídio. Ovídio escreveu As Metamorfoses, que é um épico, cara, pô. É um dos melhores livros de todos os tempos. Gênero épico do alto nível, As Metamorfoses, né? Só que o Ovídio escrevia conto erótico, as coisas assim, baixo mesmo, sabe? Tem vários outros autores com esse problema, mas eu não vou nem falar aqui, né? Pra não correr o perigo do como é que é o nome? Do efeito Werther, né? Pra não falar e a galera ir atrás e sofrer o prejuízo, né? Então, você vê isso muito hoje nas obras, né? Vilão sendo pintado como herói, o autor querendo gerar empatia pelo vilão, né? O vilão assim, uma pessoa imoral, injusta, mentirosa e violenta e quer que gere empatia, né, pelo vilão. Você tem legitimação de adultério. Isso aí tá cheio, né, cara? Isso aqui nem vou nem falar. No fim das contas, galera, a indústria, quando entra nisso aqui, isso aqui é autor de atacado. Lança um atrás do outro, sabe? No fim das contas, esse tipo de literatura, de má literatura, além de deformar a tua mente, ela introduz referentes que não são os referentes das palavras. Um exemplo clássico disso é a palavra amor, como a gente falou aqui. Amor hoje é o quê? As pessoas vão falar sobre sexo, vão falar que amor é sexo, vão falar que amor é você sentir calafrios por outra pessoa, você não parar de pensar nela. E elas, na maioria das vezes, descrevem referentes que estão num âmbito específico de literatura que foi alimentado por certo tipo de literatura, que é a literatura sentimentalista. Então, olha o poder da literatura. A literatura, pessoal, ela funda todas as outras artes que trabalham com a palavra. Então, a literatura, ela vai para a música, ela vai para o cinema, ela funda a peça de teatro, e aí vamos degenerar mais um pouquinho, mas vamos aplicar a nossa realidade. Novela, série. Olha o poder que tem a literatura. Ela começa com tudo. Então, se uma porcaria surge na literatura, essa porcaria vai resvalar em tudo. Então, a arte que deveria ser bela, essa indústria... Não tô criticando aqui, novamente, pessoal, não é um papo contra a indústria, não é isso não, tá? Falando de indústria, querer transformar a arte em consumo. Ela transmuta o que era para ser belo em algo que é agora para entretenimento. Qual que é o custo disso? A arte que era para ser bela, agora vira o quê? Vira interessante, vira legal, vira lazer. Então, o fim agora não é mais a beleza. Toda vez que uma indústria entra nas artes, isso acontece. Como eu falei no início do vídeo, né? Então, degenera a beleza e corrompe a linguagem, corrompe o imaginário, e aí corrompe a leitura da realidade e a verdade. E a pessoa fica perdida. Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito importante. Não subestimemos isso. Não subestimemos. Se você for ler literatura, cara, não lê porcaria. Porque, às vezes, sem você perceber, o autor incute em você um referente errado. Pra tirar isso é igual uma agulha no palheiro, cara. Então, assim, comece lendo bons livros, tá bom? Comece lendo os livros fáceis. Comece lendo os sonetos mais fáceis e mais profundos. E se você quer ser introduzido nesse mundo da literatura clássica, o que eu recomendo pra você? Faça o seguinte, como eu disse no início do vídeo, faz um esforço para ler, pelo menos, as principais obras da sua língua. Vamos falar aqui, sei lá, a gente ouve muito falar de brasileiros, mas os portugueses também são muito importantes. Então, tenta ler as principais obras do Machado de Assis. Apesar que o Machado de Assis, eu acho ele bastante superestimado aqui no Brasil, mas ele é um excelente autor. Tá com certeza entre os 3 autores brasileiros. Mas ele é muito bom, vale a pena. Então leia Memórias Póstumas de Brás Cubas, apesar do seu ceticismo, né? Leia Dom Casmurro, leia Quincas Borba, que eu acho que é a melhor obra do Machado de Assis. É o romance Quincas Borba, né? Leia os contos dele.
Lima Barreto, excelente Lima Barreto, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Recordações de Escrivão Isaías Caminha também. Mas o quê? Os poetas, né? Alfonso de Guimarães, Gregório de Matos, pô, muito bom. E o maior poeta brasileiro, disparado, que é o senhor Manuel Bandeira. Então leia Manuel Bandeira, tá bom? Foi o único que conseguiu absorver o modernismo de uma maneira decente. E, como é que eu pude esquecer, né? Eu citei no início do vídeo, mas vale repetir. Os Sertões, tá, pessoal? Leia Os Sertões, é obra de Euclides da Cunha, a maior obra da literatura brasileira. Trata ali dos conflitos da Guerra de Canudos, né? Então, se o livro que você comprar tiver uma introdução, leia a introdução, tá? Vai facilitar bastante sua leitura. E tenha paciência, porque é uma leitura que tem um vocabulário um pouco mais rebuscado, mas você acostuma. Confia em mim. É o que eu te falei, cara. É igual você treinar. É igual você fazer musculação, correr. Para você começar a usufruir, vem depois de muita dor, né? Então é assim mesmo com a literatura também. E com as artes no geral. Dos autores portugueses, de quem que a gente pode falar aqui? Eu falei do Camilo Castelo Branco, né? Do Amor de Perdição, por exemplo, que é um baita de um livro. Meu Deus do céu. Leiam, pessoal, Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco. Tem o Essa de Queiroz, tem os Maias e o Primo Basílio, que, cara, tem que ler. Tudo isso está constituindo a nossa, como é que eu vou dizer? O nosso arcabouço linguístico em língua portuguesa, né? Ou seja, a gente está buscando dominar as formas de expressão em português. Então, de poeta tem Bocage, que é o português, que, pô, é brincadeira também, talvez seja o maior. Tem os romances de Gil Vicente, Farsa de Inês Pereira, enfim, Gil Vicente, muito bom. Não vou lembrar aqui do outro agora. E o maior de todos, que é Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões, cara, eu fico tão indignado com isso, cara. Meu Deus, dá raiva disso, cara. Camões, cara, é apresentado na escola como se fosse um negócio difícil. Tipo, a leitura é difícil, mas você não tem que apresentar como, Camões. Não, cara, você tem que apresentar assim, caramba, pessoal. Leiam Camões, como é bom Camões, como é uma história sensacional. Você tem que instigar o aluno. Eu saí, assim, do ensino médio sem ler Camões, 10 anos atrás, sei lá, mais que isso, e achando que Camões era um negócio rebuscado demais, que era uma coisa meio etérea, né? Dane-se, pra que eu vou ler Camões? Caraca, cara, quando eu li Camões pela primeira vez, foi um mix de sensações. Que eu fiquei com tanta raiva, cara, dos meus professores de literatura. Falei assim, cara, por que o pessoal não falou desse cara pra mim antes, cara? A quantidade de referência que ele bota aqui, cara. A quantidade de riqueza da expressão desse sujeito. Então, leia Camões, tá bom, pessoal? Comecem lendo os sonetos de Camões, não vão para os Lusíadas de cara, é o que eu recomendo. Para vocês se habituarem à linguagem dele, às formas de expressão dele, às inversões, até o vocabulário dele. Então, leiam sonetos, depois vão para os Lusíadas, que aí realmente é o ápice da língua portuguesa e é a obra fundadora da língua portuguesa. Camões é um gigante, né? Camões é o Dante da língua portuguesa, é o Cervantes da língua portuguesa, é o Virgílio do português. Em alguns momentos ali ele atinge, assim, níveis realmente de Virgílio, de Homero. Então, eu tinha feito um planejamento para esse vídeo, ó. Não, por enquanto só áudio, galera. Vídeo por enquanto não, por favor. Eu tinha feito um planejamento para a gente falar também sobre a relação das Sagradas Escrituras com a literatura. Pensando ali no pensamento do grande código, né, do The Great Code, do Northrop Frye. Mas vai ter que ficar para outro episódio, que eu acho que vai ficar muito grande esse aqui. E é um assunto maravilhoso. Mas é basicamente a ideia, só para não passar batido, de que a Sagrada Escritura, por ser uma participação do verbo divino, né, do Logos, na língua humana, ela comporta simplesmente todas as narrativas possíveis, todos os personagens possíveis, todas as tramas possíveis. Então, é uma bondade de Deus tamanha, né? Comprimir ali a sua revelação especial na língua dos homens, né? No hebraico, no aramaico, no grego clássico e no grego koiné. É maravilhoso. Perfeito, pessoal. Galera, esse foi mais um episódio do podcast Papo Clássico. Espero que vocês se sintam motivados a mergulhar na literatura, nessa arte maravilhosa, essa arte que é sumamente bela e a mais próxima da gente, a mais próxima da nossa realidade, super acessível e que pode engrandecer muito a nossa alma e contribuir para a nossa educação e, acima de tudo, nos fazer inclinar a Deus, né? Inclinar a verdade, a beleza e a bondade. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu!